Saudações, está a começar o Jornal da Noite. Contrariamente ao que se esperava num dia de manifestações, a capital moçambicana registrou um movimento calmo ao longo do primeiro dia da quarta etapa das reivindicações, com a circulação normal e a retoma das atividades formais e informais na cidade de Maputo. O candidato presidencial do partido Podemos, Venâncio Mondlane, convocou a quarta etapa de manifestações contra resultados eleitorais para o início nesta quarta-feira. A MBC TV saiu à rua para verificar o movimento na capital do país. O apelo feito pelo candidato presidencial, suportado pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane, para a paralisação de atividades e para manifestações em todas as capitais provinciais do país, parece não ter sido acatado na totalidade. No primeiro dia de manifestações da quarta etapa, o que podemos verificar, pelo menos na cidade de Maputo, é a circulação normal de viaturas e funcionamento das atividades formais e informais, um cenário incomum comparativamente aos demais dias de manifestações. Ao que podemos registrar, diferente dos outros dias, algumas lojas e restaurantes estiveram a funcionar, ainda que com pouco movimento. Vendedores informais se fizeram às ruas e estudantes às escolas. O término da primeira fase da quarta etapa de manifestações está previsto para a próxima sexta-feira. Depois, espera-se que Venâncio Mondlane anuncie as medidas subsequentes. Imagens de Ivan Manique, Sheila Magumani para MBC TV. O jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maus, afirma que as declarações do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, na conferência de imprensa convocada ontem, revela dificuldade de comunicação por parte dos titulares de órgãos públicos. Por outro lado, Maus diz que as declarações do comandante-geral da polícia foram uma medição de força com a fúria popular, ignorando as razões que levam às manifestações. Há um problema muito sério em termos de comunicação por parte de vários órgãos ou por parte dos vários titulares dos órgãos públicos em Moçambique. E a nossa polícia não é diferente, portanto, a comunicação do comandante-geral da polícia ontem significou, na verdade, uma espécie de medição de forças em relação à fúria popular. Notamos igualmente que ele ignorou a causa dessas manifestações e procurou em discurso fazer entender que, afinal de contas, em Moçambique as pessoas não poderiam exercer do seu direito à manifestação. Quando se trata de um direito fundamental, trata-se de um direito que é regulado por lei em Moçambique e que claramente em situações de manifestação poderá existir um grupo de pessoas que vão se infiltrar na manifestação e vão promover atos de vandalismo. Razão pela qual a própria lei das manifestações, que é uma lei que foi aprovada em 91, já estabelece quais são os limites para o exercício deste direito e determina que a polícia deve se fazer presente na manifestação com vista a garantir com que os ideais da manifestação possam ser cumpridos e não exista pessoas infiltradas no meio da manifestação. Então, o discurso do comandante-geral da PRM não deveria ser no sentido de impedir com que as pessoas se manifestassem, mas deveria, na verdade, ser o de garantir com que os objetivos da manifestação fossem devidamente cumpridos, havendo força policial para garantir segurança aos manifestantes. O que nós notamos é que ao longo dos últimos 10 anos, sobretudo, desde que o país começou a ser governado pelo atual presidente, o direito à manifestação tem sido reprimido, tem sido restringido. Não se sabe qual a razão disso, clara, mas a verdade é que trata-se de uma violação de um direito fundamental e que a polícia, que deveria aparecer para dar a segurança, é a que aparece para criar situações de instabilidade ou então de tumultos perante os manifestantes.
O empresário Mubarak Razak diz que o governo deve redobrar as medidas de segurança na fronteira de Ressano Garcia com vista a evitar danos maiores, caso se concretize a quarta etapa das manifestações. Já o analista Mauro Silva diz que o objetivo de Venâncio Mondlane é sabotar a economia nacional. O posto fronteiriço de Ressano Garcia reabriu no último sábado, depois de encerrar por 2 dias na sequência do caos registrado durante as manifestações da terceira etapa. No entanto, Venâncio Mondlane anunciou na segunda-feira a quarta etapa, que, segundo ele, as manifestações deverão ocorrer nas capitais provinciais, nos portos e nas fronteiras nacionais durante 3 dias, a partir desta quarta-feira. O empresário Mubarak Razak espera que as autoridades controlem a onda de manifestações de modo que não ponham em causa o normal funcionamento da fronteira de Ressano Garcia, tendo em conta os prejuízos registrados na semana passada. Tomamos em consideração que estas manifestações, segundo o que disse o candidato Venâncio Mondlane, vão continuar, é de preocupar. E então o primeiro apelo seria que, se não houvessem estas manifestações, seria bom, e as partes que puderem sentar-se e sair deste imbróglio é a melhor coisa que a gente pode fazer. Como empresários, nós já sofremos muito, já disse várias vezes, já tivemos situações de Covid, situações de intempéries, já tivemos a situação da guerra antes. Então, cada coisa que aparece que é mau para a economia é um retrocesso. Então, a primeira coisa que eu faço é um apelo. Isto é que tanto as duas partes ver se entendem e de modo que não hajam estas manifestações. Caso se concretize a quarta etapa, o empresário recomenda medidas adicionais de segurança com vista a garantir o fluxo normal de mercadorias. Para nós, o empresariado, o que o governo tem que fazer é ter uma segurança ao local. Precisamos ter uma segurança. Nós sabemos que, neste momento, o governo diz que vai tomar todas as medidas para que não haja situações do género. Em termos tem que fazer o papel dele. O governo tem que ter segurança, não só no local Ressano Garcia, que eu posso dizer, como também ao longo do próprio corredor, porque existem locais críticos. Existem locais críticos que se sabe, e é preciso meter uma força nesses sítios para não haver distúrbios, não haver situações em que para o tráfego. Como medida para mitigar os efeitos negativos da quarta etapa, o analista Mauro Silva entende que o Estado devia conceder uma série de isenções ao setor privado. O Estado consiga, se calhar, conceder algumas isenções e também consigam, de forma muito mais profunda, facilitar alguns procedimentos aduaneiros que se calhar poderia levar muito mais tempo por conta dos pagamentos ou por conta daqueles processos que são tão chatos neste momento. Eu acho que isto iria, de certa forma, facilitar em grande medida para que os operadores privados não sentissem a obrigação de realmente fazer parar as suas viaturas, os seus caminhões. Para o analista, o objetivo de Venâncio Mondlane é sabotar a economia nacional. É através dessas manifestações, como por exemplo, que para mim não tem outro nome senão o nome mais específico tem mesmo a ver com sabotagem económica, para fragilizar e também começar a criar uma narrativa de que o Estado está fraco, de que o Estado não tem capacidades para arrecadar quanto for necessário aquilo que são receitas que são benéficas para o próprio orçamento do Estado. Só nos últimos 10 dias das manifestações, o país registrou perdas econômicas estimadas em mais de 24 mil milhões de meticais. O economista Mzilenha de Save diz que com as manifestações e a paralisação das atividades económicas que decorrem em todo o país, as famílias de baixa renda é que irão pagar a fatura a curto e médio prazos. O setor hoteleiro é o que mais se ressente da paralisação das atividades económicas que se registram no país há mais de 2 semanas.
Na sequência das manifestações e paralisação das atividades econômicas das instituições públicas e privadas, o economista Muzila Nyatsave considera que a situação tem um impacto negativo, sobretudo nas famílias de baixa renda. Praticamente estamos parados há duas semanas. Principalmente uma economia que nada produz. Quando digo nada produz, estou a falar dos bens de primeira necessidade. Uma economia maioritariamente informal, onde qualquer choque externo ressente-se logo na mudança de preços e, como sabe, este povo para comer vive com base diária. Estamos a falar de uma economia urbana onde quase 100% ela é monetizada, ou seja, as pessoas para poderem viver o dia a dia precisam ter dinheiro na mão. Sem dinheiro elas não comem. Não é como se estivessem na zona rural ou se não tem dinheiro, mas tem ali o seu cantinho, tem a sua machamba, onde vão buscar a sua mandioca, a sua batata doce, a sua maçaroca e tem como satisfazer a fome. Mas no caso urbano já não. As pessoas precisam acordar todos os dias à procura do pão de cada dia. Quando é pão de cada dia, é pão literalmente. É dos 50 meticais, dos 100 meticais de lucro que é de ver a refeição daquele dia. Então isto é penoso exatamente para a população de baixa renda. Porque a economia é interligada, Muzila diz que o setor de hotelaria e turismo é um dos mais afetados e com impactos imediatos, com a redução da mão de obra. Primeira coisa é o mau nome que o país tem lá fora, torna-se um destino de risco e ninguém vem para cá. Isso significa também não captação de receitas por parte do próprio setor. E o setor turismo é um setor âncora, porque ele estimula os outros. O setor hoteleiro, para além de comprar a internet que estamos aqui, comprar energia, água, compra alimentos, tem vários fornecedores de seus bens e serviços que põem em funcionamento as suas unidades hoteleiras. Significa que essas unidades também, aquilo que eu dizia, que a economia é interligada, também vão sofrer. As empresas, nenhuma delas fez receita suficiente para pagar os seus custos fixos. Hoje inicia a primeira fase da quarta etapa, convocada por Venâncio Mondlane, com duração de 3 dias, o que pode agravar o já fraco desempenho das atividades econômicas. É a altura de observarmos uma curta pausa, mas antes confira a tabela cambial. Vem aí. Aqui, na MBC TV. 10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia toda a eleitor moçambicano? O eleitor se fia efetivamente naquilo que são as promessas. É preciso que continuem a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Campanha promo de publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Renovados os votos de boa noite, vamos ao segundo bloco do Jornal da Noite. A Renamo e o MDM defendem a anulação dos resultados eleitorais apresentados pela Comissão Nacional de Eleições e a repetição do processo de votação. Por isso,
Os dois partidos apelam ao Conselho Constitucional a proceder de forma a repor o que consideram a verdade eleitoral. Toda a atenção dos partidos políticos e outros intervenientes no processo eleitoral em curso encontram-se neste momento virados ao Conselho Constitucional por ser a última instância a decidir sobre os resultados. O partido Renamo vê a anulação do escrutínio como a única forma de salvar a reputação e credibilidade do Conselho Constitucional. Que abriria espaço para que possamos repensar como sociedade que órgãos eleitorais queremos para que tenhamos eleições livres, justas e transparentes. E abriria igualmente espaço para que se faça uma reestruturação a todos os níveis destes órgãos eleitorais, destes atores que interferiram de forma negativa neste processo eleitoral. Porque, independentemente de qual que seja a decisão, anulação ou não, o que fica registrado é que, a se proclamar alguém como vencedor nessas eleições, esse alguém não terá nenhum tipo de legitimidade, porque a sua legitimidade foi colocada em causa por conta da forma como o processo eleitoral foi gerido e das irregularidades enormes que aconteceram durante o processo e que ainda assim não trazem nenhuma legitimidade para ninguém, e até porque, em nosso entender, é prematuro afirmar que há alguém que tenha vencido neste processo eleitoral diante destas irregularidades todas. O Movimento Democrático de Moçambique também defende a anulação e repetição das eleições para a reposição da alegada verdade eleitoral. Porque está confirmado que este processo eleitoral está enfermo de irregularidades, então a melhor forma do Conselho Constitucional sair bem seria mesmo anular essas eleições, pelo menos ia recuperar a mínima possibilidade de reputação que lhe resta. Esperamos que haja melhor decisão, porque nós, MDM, já submetemos todos e estão lá em curso. Então aguardemos para termos a solução final. O representante do partido Frelimo escusou-se a prestar declarações, tendo dito que o fará em momento oportuno. Os representantes dos partidos políticos falavam no Seminário Nacional sobre o contencioso eleitoral realizado esta quarta-feira em Maputo, pela plataforma de observação eleitoral Mais Transparência. Participantes do Seminário Nacional sobre Contencioso Eleitoral promovido pela plataforma de observação eleitoral Mais Transparência afirma que existe a possibilidade do Conselho Constitucional rever os dados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições. Vários segmentos da sociedade moçambicana estão expectantes em relação à decisão do Conselho Constitucional sobre as 7ª eleições gerais de 9 de outubro passado. Facto que levou a plataforma de observação eleitoral Mais Transparência a juntar partes interessadas neste processo para discutir o contencioso eleitoral. Segundo Biton Viage, diretor da Mais Transparência, existe uma grande possibilidade de revisão dos dados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições a favor do Podemos e MDM. Há uma possibilidade da revisão, neste caso, dos resultados, sobretudo em alguns pontos do país, acima de tudo na cidade de Maputo e na província de Gaza, atendendo, considerando que os dados que foram levantados pela plataforma Mais Transparência indicavam alguns assentos a serem distribuídos para os partidos da oposição, acima de tudo Podemos em Gaza e o MDM na cidade de Maputo. E a segunda previsão que se fez é que a parte significativa do contencioso e dos ilícitos eleitorais submetidos pelos partidos políticos nas diversas fases, na sua maioria foram indeferidos, ou por razões que nós apresentamos. A violação do princípio da impugnação prévia, significando que os partidos muito bem sabem onde é que cada processo é impugnado. O processo da mesa é impugnado na mesa, o da cidade ou distrito é impugnado neste fórum. Viage questiona ainda as razões da persistente existência de contencioso eleitoral em Moçambique, numa altura em que o país conta com uma experiência de 30 anos na organização de eleições. Aí está, porque é que se discute ainda hoje a matéria de contencioso eleitoral? Talvez isso
mostra claramente que ou estamos em face de partidos que agem por mera ingenuidade ou estratégia política, porque não faz sentido. Por quê? Na véspera de todo o processo eleitoral, há muito dinheiro que é alocado aos partidos para formações em matérias de impugnação dos atos eleitorais. Ou seja, os partidos já sabem como se comportar face à questão da impugnação. E são 30 anos que os partidos alastram uma sociedade no seu todo para discutir esta matéria. O Seminário Nacional sobre Contencioso Eleitoral juntou na tarde desta quarta-feira em Maputo representantes de partidos políticos, académicos, Ordem dos Advogados de Moçambique e Associação Moçambicana de Juízes. O governo sul-africano, através do ministro das Relações Internacionais e Cooperação, Roland Lamola, manifestou a preocupação com a tensão política pós-eleitoral que se vive em Moçambique. Lamola disse que a reunião dos chefes de Estados da SADC, a ter lugar ainda este mês no Zimbábue, também abordará os recentes desenvolvimentos políticos na região, incluindo as eleições em Moçambique, no Botsuana e nas Maurícias. The statement raised areas that required improvement following the Mozambican elections. The chairperson of the SADC organ Troika has called for calm and respect for available procedures for the resolution of election disputes. When President Ramaphosa welcomed the announcement of the preliminary election results, he also reiterated the call for calm, restraint, and the rule of law in Mozambique. The principles and guidelines governing democratic elections of the SADC remain the viable set of norms to support the delivery of regular, free, fair, and credible elections in the SADC member states. On 6 November 2024, we had a telephone call with our Mozambican counterpart, Minister Veronica Makamu, and reflected on the current security situation in Mozambique following the recent general elections and the closure of the Libombo border post. Mozambique is experiencing outbreaks of protests in the aftermath of the general elections. South Africa expresses concern at the outbreak of the incidents of post-electoral violence and regrets the loss of lives and destruction of property. We once again reiterate the call made by various leaders in Mozambique to the law enforcement agencies to speedily investigate these incidences and bring the perpetrators to justice. South Africa calls for calm and restraint to allow the electoral process to conclude successfully and give the Constitutional Court or Council of Mozambique time and space to validate the election results in accordance with its mandates. We also welcome the return of some form of normality on the Ribombo border post in terms of reopening it to allow transit of goods. Furthermore, South Africa welcomes the convening of the SADC Extraordinary Organ Troika Summit and the SADC Extraordinary Summit on the 20th of November 2024 in Zimbabwe, where SADC heads of state will receive a report on the recent political developments in the region, including the elections in Mozambique, Botswana, and Mauritius. Fechamos o segundo bloco informativo. Veja a seguir como se vai portar o tempo nas próximas 24 horas. Fizemos assim a edição de quarta-feira do Jornal da Noite. Temos um encontro marcado amanhã, quando forem 20 horas. Gratos pela atenção dispensada.